Bom dia, alunos do 8º ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Para a aula de História, eu estou enviando para vocês um texto sobre a continuação daquilo que nós já estávamos trabalhando, que é o Iluminismo. Então, o texto ele vai ser complemento ao livro didático. Então, vou estar enviando também, bem em cima do texto ali, as orientações para as atividades serem realizadas. Como vocês devem realizar essa atividade. Como proceder. Então, assim, peço para vocês terão 2 aulas para estar desenvolvendo essa atividade. Não façam ela de corrida, não façam ela com pressa. Então façam ela bem tranquilo, leiam bem certinho o texto que eu passei da aula passada, dessa aula, e também as páginas que eu estou indicando do livro para vocês estarem lendo e estarem realizando a atividade. Então, sendo assim, a continuidade do trabalho que nós estávamos falando na aula passada é sobre o Iluminismo. A aula passada foi sobre o Iluminismo, significa a luz à razão, vai ser toda uma corrente política, filosófica e ideológica ali do século XVIII, que vai transformar toda a sociedade contemporânea. Não apenas a sociedade do período, como também a sociedade contemporânea. Como nós conhecemos a ciência, conhecemos o processo científico, a filosofia, da maneira que nós pensamos hoje, se deve em muito ao Iluminismo. Também o Iluminismo vai ser responsável por diversos movimentos libertários pelo mundo, inclusive aqui no Brasil vão acontecer alguns movimentos com base em pensamentos iluministas, e também depois, quando acaba a monarquia, com o fim da monarquia e início da república aqui no Brasil, muitas das ideias iluministas vão ser incorporadas também junto à nossa república, beleza? O nosso pensamento político aqui dentro. Então, sendo assim, nós vamos comentar sobre alguns pensadores do período que tiveram uma influência significativa. Claro que existem mais, mas eu vou trabalhar em cima do livro de vocês, pelo menos alguns aí que tiveram grande destaque dentro ali do Iluminismo. Então, um deles ali vai ser Montesquieu. Montesquieu vai ser um francês. Montesquieu, ele vai desenvolver ali no seu trabalho, vai escrever um livro chamado Espírito das Leis. Nesse Espírito das Leis, ele vai comentar o poder que o rei exercia sobre a sociedade, e ele falava que esse poder era um poder muito grande para uma pessoa só, apenas para um único homem. Então, esse poder ele deveria ser dividido de uma forma onde os outros pudessem controlar. Então, com excesso de um, o outro controlava. Então, nessa divisão, a ideia dele dos poderes, foi criado ali depois os 3 poderes, que é legislativo, executivo e o judiciário. A função desses poderes é supervisionar cada um o outro poder, para que nenhum cometa excessos. Então, na cabeça dele, de Montesquieu, para se ter uma sociedade mais democrática, deveria acontecer essa divisão desses poderes, ok? Então, ele é um dos pensadores aí que vai partir dessa ideia da divisão dos 3 poderes, que hoje praticamente todos os países aí utilizam. Os países aí democráticos, eles utilizam a divisão dos 3 poderes, ok? Outro também, que já vem logo na esteira ali, vai ser Voltaire. Voltaire também vai ser outro francês. Só que o Voltaire ele era um cara um pouco mais atípico, ele tinha um pensamento um pouco mais colérico, vamos dizer assim, e ele batia muito de frente, escrevia muito contra o absolutismo do rei e o poder em excesso da igreja, como a igreja ela dominava o período e como ela controlava a sociedade. Então Voltaire ele não aceitava.
Ele vai ter embates junto à elite ali francesa, e ele vai ser exilado na Inglaterra. Na Inglaterra, ele vai ter contato com Isaac Newton e com John Locke. Então, ele vai ter contato com esses dois aí, filósofos e cientistas, onde ele vai refinar mais ainda a sua ideia sobre um pensamento mais democrático, o que ele pensava sobre democracia e o que ele pensava sobre uma sociedade sem os grilhões impostos pelo regime absolutista. Então ele vai escrever ali cartas filosóficas, e nessas cartas filosóficas ele vai fazer duríssima crítica tanto aos poderes do rei absolutista, poder absolutista, e também eclesiástico, ou seja, da igreja. Ele vai fazer uma crítica bem pesada com relação a isso. E outra coisa, dentro desse universo de pensadores filosóficos e iluministas, tinham partes que eles eram ateístas e tinham partes que eram deístas. E Voltaire, ele era deísta. Ou seja, qual que era a ideia do pensamento deísta? Era se construir uma, seja religião de bases naturais, com base na razão e na ciência. Então ele era contra os dogmas religiosos do período, principalmente na época que era o predomínio das tradições cristãs. Então ele era contra esse pensamento aí do período religioso, ok? O outro que nós vamos trabalhar é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele vai ser um dos grandes influentes do pensamento iluminista do período. Ele vai ser um dos principais influenciadores da Revolução Francesa, e ele vai ser um grande filósofo. Então, lá dentro da Europa, principalmente dentro ali da França, as suas ideias vão influenciar diretamente ali os países europeus. Também aqui no Brasil, quando a elite brasileira saía daqui e ia estudar na Europa, eles vão ter contato com esses pensamentos iluministas, ok? E Jean-Jacques Rousseau, então, ele naquele período, quando ele faz o contrato, ele escreve a obra dele, o Contrato Social, ele via que a sociedade do período, ela estava sendo esmagada pelo um governo que era extremamente autoritário e também corrupto e muito injusto para o período. Então, ele escreve no Contrato Social diversas ideias, mas uma, pelo menos, de sociedade, como ele achava que a sociedade deveria agir, que era simplesmente do contrato natural. Esse contrato natural, ele era contra um poder absolutista e simplesmente favorável a um sistema mais democrático, porque, segundo Rousseau, o poder de exercer a democracia, ela deveria ser exercida pelo povo. O povo que deveria tomar as rédeas de quem ele teoricamente queria que fosse seu governador. Então, Rousseau, ele vai ter essa ideia. E no contrato social, ele vai defender o quê? Defendia o espírito democrático e a liberdade política. E, para isso acontecer, o indivíduo deveria renunciar às suas vontades individuais, aos seus desejos individuais, para acolher um desejo maior, ou seja, coletivo. A ideia dele era não do individualismo, mas sim de uma sociedade coletiva, que ela simplesmente só daria certo se o indivíduo ele sacrificasse os seus anseios, no caso ali, individuais. E outra coisa, ele colocava que isso era em prol de um bem comum para toda a sociedade. Por quê? Porque isso eram características das sociedades, das cidades-estados greco-romanas. Esse conceito mais democrático e de espírito comunitário. Ok? Então, essa vai ser a ideia de Rousseau. E, por último,
mas também não menos importante, vai ser Diderot. Diderot, ele vai estudar ali, vai ser francês também,